A Bíblia nos diz que Jesus voltará para a terra. Mas o que acontecerá quando isso acontecer? O que podemos esperar? Em primeiro lugar, devemos estar cientes de que a Bíblia oferece vislumbres do que acontecerá no momento glorioso do retorno de Jesus. Dentre as profecias encontradas em Mateus, capítulo 24, encontramos a descrição das angústias do parto, um período de grande sofrimento e tribulação que antecede a vinda do Messias. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, lemos que Jesus virá com 10 milhares de santos. No entanto, o que nos é revelado sobre o que acontecerá quando Jesus voltar é apenas a ponta do iceberg. Para entendermos completamente, precisamos mergulhar na palavra de Deus. Seu coração está pronto? Os sinais da iminente volta de Jesus revelados. Revelando as profecias. Apocalipse, capítulo 22, verso 7. E indo, vi um anjo que anunciava boas novas a todo o rebanho, às ovelhas e aos bois. E havendo os ouvidos, dizei, as profecias do nosso Deus se cumprirão. Analisando este trecho, percebemos a figura do anjo como mensageiro divino, trazendo mensagens importantes e cheias de significado. Ele proclama o cumprimento das profecias de Deus, revelando a iminência da volta de Jesus. Esse anúncio ecoa por todo o rebanho, abrangendo tanto os crentes como as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Em Lucas capítulo 19, versículo 11, encontramos a parábola do fariseu rico, que simboliza a situação do mundo atual. Jesus expõe a ganância e a injustiça social, contrastando com a espera messiânica. A parábola serve para alertar os ouvintes, incluindo nós, sobre a necessidade de estarem preparados para a volta de Jesus. Assim como as 10 virgens, 5 sábias e 5 insensatas, representam os crentes em suas diferentes atitudes e níveis de preparação. As 5 virgens insensatas simbolizam os que não se preparam para a vinda do Cristo, enquanto as sábias representam as que se prepararam. A lição reside em permanecermos vigilantes e preparados, pois a volta de Jesus pode ocorrer a qualquer momento. Jesus está voltando. A esperança suprema para o futuro da humanidade. A esperança da volta de Jesus perpassa gerações, inspirando canções e escritos que celebram a certeza de sua vinda. Um dos exemplos é a canção Jesus está voltando, que ecoa a mensagem bíblica de que Jesus ressuscitou e retornará, garantindo a vitória final do bem sobre o mal. A esperança da volta de Jesus impulsiona a ação. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, somos encorajados a não abandonarmos a nossa confissão da esperança, pois Jesus está realmente voltando. Devemos alimentar a chama da fé, mantendo viva a expectativa de sua vinda. Prepare-se para sua chegada, compreendendo a segunda vinda de Cristo hoje. A iminência da volta de Jesus exige que estejamos sempre preparados. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus declara: sobre aquele dia e hora nenhum sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Reconhecemos que o momento exato de sua vinda somente Deus conhece. A vida cristã deve ser vista sob a ótica da segunda vinda de Cristo. Devemos nos preparar para seu retorno, vivendo vidas santas e em obediência aos seus ensinamentos. Abrace a esperança. Jesus voltará e trará a paz e justiça para o mundo. Encorajemos uns aos outros com a esperança da segunda vinda de Cristo, recordando que Ele estará conosco para sempre, nos dando força para enfrentar os desafios do dia a dia. Que possamos viver em constante preparação para o glorioso retorno de Jesus, confiando em sua promessa de que jamais nos deixará nem nos abandonará. Entenda a importância da preparação espiritual para a volta de Cristo. A preparação espiritual para a volta de Cristo deve ser compreendida como uma jornada de santificação e maturidade cristã. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo recomenda: o próprio Deus de paz,
que armou os nossos corações e nos capacitou para o bem, vos conceda tomai em tudo a vossa alma aperfeiçoada. A preparação implica em nos tornarmos completos e maduros em Cristo. Devemos buscar a excelência em nossa fé, cultivando virtudes cristãs e nos esforçando para sermos como Jesus. Cultive uma vida de oração forte. A oração é fundamental para nos manter em sintonia com a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus ensina a importância da persistência na oração, utilizando a parábola do juiz injusto e a viúva. A persistência orando, em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, nos encoraja a apresentarmos-nos confiadamente ao trono da graça, para obtermos misericórdia e graça atempestivamente, para que possamos ser ajudados. Buscar a Deus em oração, reconhecendo nossa fraqueza e dependência dele. Pratique o perdão. O perdão é essencial para mantermos um coração aberto à graça de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23, Jesus ensina que devemos deixar o nosso presente no altar, perdoar a ofensa, reconciliando com quem está contra nós, para que possamos nos aproximar de Deus sem entraves. O perdão libera e purifica, permitindo que a graça de Deus flua em abundância em nossas vidas. Viva diariamente com a consciência de que Jesus voltará. Vivendo em constante expectativa da volta de Jesus, Paulo nos conclama em Romanos capítulo 13, versículo 11. Visto, porém, que já estamos justificados, temos que viver, pois, temendo a Deus e amando o nosso próximo. A consciência da volta iminente de Jesus deve influenciar cada aspecto da nossa vida, motivando-nos a viver em santidade, bondade e justiça. Engaje-se na comunidade. A comunidade de crentes oferece apoio e fortalecimento na caminhada da fé. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Considerai, pois, o modo de estimular uns aos outros ao amor e boas obras, fazendo não cessar a reunião de vocês como alguns o fazem, mas vamos animando uns os outros e fazendo como o fazem, e assim procedendo até a vinda do Senhor. A participação na comunidade proporciona encorajamento mútuo, edificação e crescimento espiritual. Manter contato regular com irmãos em Cristo fortalece a fé e o compromisso com o Senhor. A esperança da volta de Jesus nos impulsiona a vivermos de forma digna do Evangelho, buscando a justiça, a paz e a reconciliação. Seja em nossas relações interpessoais, em nosso trabalho ou em atitudes sociais. O retorno de Jesus promete uma nova liderança baseada na justiça e no amor. Em Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 5, o salmista profetiza a vinda de um revestimento espiritual sobre o entendimento da justiça e o conhecimento do Senhor. Jesus, descendente de Isaque, de Jacó, de Abraão, será ungido com o Espírito do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, com sabedoria, discernimento e conhecimento. O conhecimento do temor do Senhor. Sua justiça será o padrão e a onipotência de Deus, o suporte. Ele será o pastor de Israel, guia de seus rebanhos, dono das multidões de Israel. Bentenas habitarão à sombra de Jezé, tombarão no restante de seu povo. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel testemunha a visão do Pai amado, que concede domínio, poder e reino a quem o Pai deseja, e que este reino será perpetuamente, por tempos, por gerações. Nesse contexto, o Messias, o ungido do Pai amado, exerce o governo justo e compassivo. A segunda vinda marca o estabelecimento do reino de Deus na terra, inaugurando uma era de paz e justiça. A segunda vinda traz julgamento, encerrando o sofrimento e estabelecendo a justiça divina. A volta de Jesus, portanto, não se trata apenas de um evento celestial, mas sim de um momento em que o julgamento se cumpre. Em Mateus, capítulo 25, versículo 31, quando, pois, o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória,
Far-se-ão diante dele todas as nações e serão separadas as pessoas, como se faz a ovelhas e as cabras. Nesta passagem, Jesus compara o julgamento final às ações de um pastor que separa as ovelhas das cabras. Aqueles que seguiram a Jesus, agindo com misericórdia e compaixão, serão considerados justos, enquanto os ímpios enfrentarão o julgamento e a separação de Deus. Cada olho testemunhará a sua volta, destacando o significado global da vinda de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e como um ladrão, assim há de vir. E os olhos, pois, todos o verão, e o que ficou apunhaladas o que for. E as tribos da nação, cada uma na própria terra, o clamarão. Verbo do nosso Deus. A volta de Jesus é um evento que transcenderá fronteiras e culturas, sendo testemunhada por todos os povos da terra. A expectativa da sua vinda envolve a humanidade em sua totalidade, unindo os destinos de todas as nações na esperança de um futuro restaurado. O retorno de Cristo promete vida eterna para os crentes em um paraíso transformado. Em João, capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus conversa com seus discípulos sobre a partida sua para o Pai, mas tranquiliza-os, afirmando que há um lugar preparado para eles e que voltará para levá-los a si. A promessa de Jesus indica a garantia da salvação e da comunhão com Deus, onde haverá banquete nupcial, um banquete de festal, um banquete nupcial do Cordeiro, reunindo os crentes de todas as épocas. A volta de Jesus trará a consumação da fé, inaugurando um novo céu e uma nova terra, um lugar perfeito onde a presença de Deus habitará entre os homens. Compreender o significado da volta de Jesus nos capacita a vivermos plenamente a esperança cristã. A volta de Jesus é um tema central da fé cristã, repleto de simbolismo e significado. Nos convida a refletir sobre a nossa postura diária perante a vida e a missão que Deus nos confiou. Em cada etapa da vida, cabe a nós termos um olhar atento para os sinais dos tempos e estarmos preparados para a iminente volta do Salvador.